dia, bem-vindos de volta à disciplina de História do Direito. Hoje, dia 5 de abril de 2021. E vamos dar continuidade à nossa aula sobre direito medieval e agora já destacando os pontos de inflexão do direito medieval para o direito moderno. Naquela parte de recados da nossa disciplina, eu lembro para vocês que o dia de hoje é o dia limite para completar o primeiro questionário da nossa disciplina. Vocês têm até o final do dia para fazer isto. Não esqueçam de encerrar o questionário, enviar e prestar bastante atenção na interface do nosso questionário. Alguém tem alguma pergunta ou dúvida antes de iniciarmos a aula? Vou fazer aqui a transmissão novamente do nosso material. Ok. Isso, como está no chat aqui, né, o prazo é até 23 horas e 59 minutos, exatamente. Se entregar 11 horas, 59 minutos e 30 segundos, já não vale mais. É uma questão de configuração do site, né? Mas eu espero que não chegue a isto, né? Que vocês não tenham que deixar tão para a última hora assim. Tá? Lembrem-se também que vocês podem fazer perguntas relacionadas às questões que são colocadas ali. Não tem limite de tempo. Você pode abrir, pode pesquisar, pode discutir também. Ok? Então vamos retomar aqui a nossa aula anterior, em que nós estávamos analisando vários elementos do direito da Alta Idade Média. Tá? Em especial, a gente discutiu a queda do Império Romano, mas não só a queda no sentido histórico, social, político, mas as consequências da queda do Império Romano para o mundo do direito. Tá? Nós reconhecemos que havia ali, deixa eu só tirar a apresentação por enquanto, para que a gente possa se ver melhor. Então, a gente reconhece que havia, no mundo do direito romano, um conjunto de elementos que permitiam uma discussão sobre o direito escrito, sobre um direito capaz de criar uma doutrina jurídica sofisticada, complexa, elaborada, diversas características, ainda que o direito romano já estivesse em decadência comparado ao seu período clássico, ele tinha várias características particulares, que são transformadas pela queda do Império Romano, pelo estabelecimento de reinos germânicos, às vezes também chamados de reinos bárbaros. Muitos desses reinos em províncias que anteriormente eram dominadas pelo Império Romano e que, de certa forma, estavam também submetidas a um processo de romanização. Tá? Então, esse novo direito que vai surgir na Idade Média, ele é o direito que vem a partir dessa fusão, né, do direito tradicional germânico, que era fundado no predomínio do direito costumeiro, da tradição oral, de diversos costumes associados a uma sociedade estratificada, que valorizava a honra, a fidelidade familiar, a nobreza das ações expressas em combate, né? Vários elementos que eram, de certa forma, não completamente estranhos, mas elementos diferentes dos elementos da cultura do Império Romano, tá? e dos povos submetidos ao Império Romano. Eu havia comentado também que existiu também um processo de estabelecimento de códigos,
nesses reinos germânicos, como o Código dos Visigodos. Tá? Existem diversos exemplos de codificação nesse período, digamos assim, do início da Idade Média. Tá? Inclusive no Império Carolíngio, né, nós temos exemplos de codificações legais, e em vários outros reinos. Só que nós precisamos lembrar que a existência desses códigos não significa que havia um sistema jurídico. Ainda tem... desculpa ficar falando reiteradamente sobre isso, né, mas ainda tem muita gente que só está conseguindo entrar ou só entra na sala pedindo a permissão e utilizando o e-mail de fora da UFBA, tá? Então, por favor, lembrem-se disso, para vocês terem acesso aos materiais usando o seu e-mail da UFBA, ou então aí depois eu estou utilizando uma solução alternativa, já que tem gente com dificuldade de acessar o Drive da disciplina e acessar as gravações, estou colocando agora no YouTube, tentando fazer de forma organizada. Tá? Isso, é só você alterar a sua conta do Google, né, como está mencionando ali o colega. Porém, né, agora, talvez vocês possam conferir também que eu fiz uma lista desses vídeos no YouTube, eu estou tentando colocar em ordem, seguindo uma lógica temática dos nossos encontros, da nossa disciplina. Tá? Apesar de que tem gravações de diferentes turmas. Então, eu estava mencionando que a existência de códigos e de leis escritas nestas sociedades, ela não tem o mesmo impacto de outras sociedades mais acostumadas com o direito escrito, com a forma escrita. Tá? Então, mesmo existindo codificações escritas, ainda existe um certo domínio do direito costumeiro. A gente não pode se enganar com a existência de certos códigos de leis nesses reinos do início do medievo, esperando que ali exista um direito baseado na aplicação desses códigos. Eu cheguei a mencionar para vocês as características, algumas só, né, sobre o direito dos visigodos, tomando os visigodos como exemplo desses diferentes povos germânicos que, de certa medida, compartilhavam vários desses costumes jurídicos de maneira geral. É claro que aí existem sempre variações locais, tá? O predomínio do local é sempre relevante de ser destacado aqui. E também mencionei que essa passagem da antiguidade para a Idade Medieval, ela é demarcada muito, né, as relações de poder, a estrutura social, todos esses elementos, eles vão se consolidar muito no domínio da terra. Tá? O poder político está associado ao domínio de terras. O poder econômico está associado ao domínio de terras. O poder simbólico, social, está associado ao domínio de terras. Tá? Então, nós temos a emergência de uma sociedade agora mais vinculada ao território, ao aspecto concreto, digamos assim, de alguém que tem a força, tem o poderio suficiente para dominar um determinado território. E o domínio da terra, ele nesse sentido, bastante diferente da relação jurídica, legal, abstrata, existente entre o indivíduo, que possui direitos, sobre um objeto, a propriedade. Tá? Então, nós temos aqui uma situação de domínio factual da terra, mas que não é pensada da mesma forma como os romanos pensavam a propriedade no direito civil. Não é que o senhor feudal ele é proprietário, enquanto um indivíduo, um proprietário absoluto de um imóvel, que é o feudo. Tá? Então, a relação clara e estrita de indivíduo proprietário, do indivíduo com o objeto, do sujeito com a coisa, essa relação de proprietário e propriedade,
ela não se dá da mesma forma, dessa forma tão clara, como era estabelecida no direito romano clássico, ou como ocorreria no próprio direito moderno, após a recepção do direito romano. Né? Então, nós temos aqui uma característica importante do direito medieval, é que a relação com a terra, uma relação social, política, econômica, muito complexa, muito diversa, porém, não é a mesma relação do indivíduo proprietário com a sua propriedade, o seu bem imóvel. Tá? É uma relação dotada de mais camadas, ela é mais complexa, porque existe sobre uma camada de terra toda uma sociedade, né? Os vassalos, os camponeses que trabalham na terra e ali vivem, uma capela com um padre que está sujeito a uma jurisdição eclesiástica, mas de certa forma trabalha ali em conjunto com um senhor feudal. Este próprio senhor feudal tem obrigações para com um senhor mais poderoso da região, talvez um duque, ou um príncipe, um rei. Então, essa relação ela é mais complexa. E os reis medievais, eles exercem o seu domínio, o seu poder, exercendo também esse papel de distribuir terras, e ao distribuir terras, distribuir títulos. Né? A nobreza estava associada a esta relação. Eu comentei também com vocês anteriormente que o Império Romano estabelecia uma série de unidades. Tá? Voltando aqui. O Império Romano estabelecia uma série de unidades que fazia com que houvesse uma ideia, ainda que na prática isso não ocorresse de forma 100% verdadeira, estabelecia uma ideia de unidade política, um único imperador governando diferentes povos, diferentes territórios, um único sistema legal, um único sistema político, um único sistema também religioso. Tá? Essas unidades estabelecidas pelo Império Romano vão ser objeto de tentativa de resgate contínuo durante toda a Idade Média. Tá? O que eu quero dizer com isso? Aqui vocês veem um mapa do Império Carolíngio, né, que é um desses reinos germânicos, o reino dos francos, né, vai ser depois governado por uma dinastia que vai expandir o seu território, o território deste reino, vai dominar outros reinos germânicos e também vai se expandir para a região que hoje seria a Alemanha, a Áustria, até a Polônia, Hungria, etc. Tá? Então, por toda a Europa Central, haverá uma expansão deste império, tá? O Império Carolíngio, que, de certa maneira, buscava se estabelecer como o novo Império Romano. Tá? Aquela relação de um imperador, um sistema político, a existência de juristas especializados para governar o império. Existe um revival, digamos assim, né? Existe uma tentativa de reestabelecimento de um império unificado, pelo menos nessa região central e do ocidente europeu. É este império, o Império Carolíngio, que vai dar origem, vai ser o antecessor, ao Sacro Império Romano Germânico, que é justamente uma espécie de reino medieval complexo, cheio de camadas também, e que arroga para si, do ponto de vista jurídico, né, o direito de sucessão do Império Romano, tá, da Antiguidade. Então vai ter um imperador, só que esse imperador ele vai ser eleito por príncipes eleitores, né, alguns membros da igreja, outros membros da aristocracia, mas uma igreja também aristocrática, né, nesses territórios germânicos. Então, a gente vai ter esse processo de tentativa de reunificação, digamos assim, política,
daqueles territórios que antes estavam fragmentados em diferentes reinos. Só que essa tentativa de reunificação não vai se consolidar. Tá? O que vai se consolidar, em termos de unidade, né, nesse continente, vai ser, de certa forma, a unidade religiosa. Estão conseguindo visualizar ou veio uma tela preta aí para vocês? É uma tela preta, professor. Estranho. Vamos lá. Engraçado. Tá, eu vou dar uma... Vou colocar de novo a imagem. Tá. Agora vocês veem um texto, né? Tinha uma imagem que eu acho que não estava carregando. E aí teve um problema na apresentação. De qualquer forma, eu coloquei uma anotação aqui para vocês de que ocorre um processo de cristianização daquelas terras germânicas, tá? Isso vai até o século IX, está associado à expansão política e militar do Império Carolíngio. Tá? Então, existe um processo de unificação das terras do centro da Europa Ocidental, sob um domínio não plenamente político de um império, porque este Império Carolíngio ele vai se fragmentar. Tá? Então, o Império Carolíngio ele acaba se fragmentando em diferentes reinos, e um deles dá origem ao Sacro Império Romano Germânico. Porém, uma certa unidade, uma certa coesão do ponto de vista das instituições religiosas consegue se implementar. Tá? Porque onde esse império vai se estabelecendo, ele leva consigo a estrutura da igreja. A igreja vai se estabelecendo por toda a Europa e vai criando uma certa coesão institucional. E ali nós temos uma certa continuidade de uma burocracia, de um sistema de governo que lembra, em alguma medida, o grau de desenvolvimento institucional que havia antes, né, da Idade Média. Em alguns aspectos existem progressos nessa capacidade de administração, né, desenvolvida pela Igreja. Eu subtraí a imagem aqui, eu tinha colocado uma imagem da formação do Sacro Império Romano Germânico, para vocês verem que não é um reino consolidado, não é um império coeso, é uma amálgama, um conjunto de diferentes territórios, com diferentes senhores feudais, diferentes governantes, todos eles, de certa forma, harmonizados, com mais ou menos conflito dentro de um sistema maior. Então existe constantemente, ao longo da Idade Média, e de certa forma isso é um tema que aparece novamente em alguns momentos da modernidade, uma tentativa de restauração do Império Romano. Tá? Uma tentativa de se estabelecer novamente aquela ordem unificada, universal, um único sistema para todas as pessoas. Tá? Essa ideia, de certa forma, ela vai construir uma identidade cultural europeia. Né? Essa é uma construção baseada em sistemas estabelecidos por conquistas. Né? Tem uma história por trás dessa identidade, existe uma história de conquista, de violência, de estabelecimento de impérios. Né? E esse Império Carolíngio é só o primeiro deles, né? A primeira tentativa de formação de um império que governasse diferentes povos sob um único sistema, sempre tentando restabelecer aquela ideia de um domínio universal romano. Né? Só que, de certa forma, o que se estabelece é uma unidade do ponto de vista da religião. Tá? A religião passa a influenciar muito a forma de funcionamento do direito e a forma de funcionamento também do pensamento político. Tá? O cristianismo, portanto, ele vai adicionar um outro elemento junto com as tradições germânicas, junto com as tradições romanas. Então, vocês veem diversas camadas históricas se sobrepondo aí. Tá?
E na medida em que esses impérios tentavam se estabelecer, de certa forma o direito romano ele tinha algum papel ali, ou pelo menos alguns elementos que lembravam, né, o direito romano, a administração burocrática, imperial, leis escritas e assim por diante. De novo, esse problema. Mostrar mesmo assim. Tá, as imagens estão sumindo, mas tudo bem. Atualizar. Então é importante que vocês percebam aqui que durante a Idade Média, apesar de existirem momentos em que a gente tem mais fontes escritas, mais leis ou códigos que de vez em quando aparecem, tá? A grande tendência é o predomínio do direito costumeiro. Isso é bem importante de se destacar. De vez em quando aparecem codificações legais, de vez em quando aparecem movimentos legislativos que parecem ter mais força, mas o que realmente domina é o direito costumeiro, apesar desses exemplos de códigos legais. No Império Carolíngio, as compilações de leis, né, os decretos dos imperadores carolíngios, eram chamados as capitulares, e elas vão deixar de existir com o final do Império Carolíngio, de certa forma tem um período de feudalização muito forte, e só depois, no século XII, XIII, começa a haver novamente um reforço da autoridade dos reis, né? Depois de séculos de um processo da Alta Idade Média, e aí com, de novo, a centralização política na figura dos reis, quando os reis começam a tentar governar de forma mais absoluta, de forma mais concentrada, aí a legislação escrita começa a ganhar de novo um papel mais forte. Tá? Mas quando a gente está na Alta Idade Média, um processo de feudalização mais fortemente estabelecido, a gente tem o domínio do particular, do local e do direito costumeiro, da tradição oral, e às vezes mediado por alguns elementos escritos, principalmente quando entra em jogo a igreja, ou elementos urbanos, comerciais, e assim por diante. Vamos ver aqui. Então, o processo de feudalização ele é muito importante para a gente entender essa diferença. É uma sociedade muito diferente do que veio antes do que veio depois. Após o período de expansão deste primeiro império, né, carolíngio, vai ocorrer um processo de feudalização mais forte, tá? Tanto neste reino franco como em outros reinos. Isso é um processo generalizado. Né? Essa formação de novos reinos feudais. Né? A relação entre senhor e vassalo é uma relação mediada por esse processo. Nobres serviam aos reis, os reis eles transferiam parte dos territórios a estes vassalos, tá? Em vez de uma hierarquia vinculada à administração de um império, em que tem um imperador que tem todo o poder, e aí tem uma casta, um estamento de funcionários responsáveis por cobrar imposto, por fazer tribunais funcionarem, por organizar exércitos e coisas assim. Em vez dessa administração imperial, nós temos uma administração feudal, em que cada pessoa que domina um determinado território é responsável por praticamente todas as coisas dentro daquele território, seja cobrar tributos, organizar a produção, estabelecer a justiça. Então, os senhores feudais, a nobreza, na Idade Média, ela exerce a jurisdição. Tá? Isso é bem importante. Você tem essa aristocracia, esse conjunto de senhores de terras, eles exercem a jurisdição, eles têm a capacidade de julgar conflitos envolvendo os seus vassalos. Tá? Isto em conjunto, né, ao lado, em paralelo, com a jurisdição da igreja, que aí se atinha a algumas
condutas da vida humana, mas não a todas. Então vocês veem que aquele elemento de fidelidade política que a gente destacava antes, como parte da tradição costumeira do direito germânico, ela aparece nas relações feudais. Novamente aqui estão faltando algumas imagens, mas tudo bem. Aqui nós temos como principais características, tá? O particularismo, o estabelecimento de privilégios e diferenças estatutárias, de diferentes modelos legais que variam de região para região, de lugar para lugar. Então, quando a gente olha o mapa desses territórios na Idade Média, a gente vai ver que cada lugar vai possuir um conjunto vai, digamos assim, adaptar as regras do direito às suas situações particulares, às suas situações locais. Tá? O modelo feudal é um modelo genérico, que estabelece relação hierárquica, estabelece relação de fidelidade, tá? Mas exatamente quais são os direitos de um e de outro, do senhor, do vassalo, dos camponeses daquele lugar, todos esses detalhes, eles vão depender da tradição local, de como que as coisas são feitas naquele lugar. Tá? Então, apesar de existir um conjunto de valores comuns dentro dessas diferentes sociedades, né? Existiam valores compartilhados a partir da religião, a partir da noção de honra, a partir de certas concepções gerais de justiça, mas do ponto de vista jurídico, né, o direito ele era muito particular, de lugar para lugar, de relação feudal para relação feudal. Então nós temos novamente aqui a importância dos juramentos, daquela performance pública, da cerimônia para estabelecer obrigações jurídicas. Tá? O fato de que uma relação jurídica não pode ser feita por duas pessoas de calça jeans e camiseta. Tá? Tem que botar uma fantasia, né? Você tem que botar uma roupa especial, você tem que colocar ali uma Bíblia, uma relíquia, né? Que tem ali um pedaço do prepúcio de Cristo, ou um pedaço como é que é, assim, um prego da cruz, todas aquelas relíquias que incrivelmente eram encontradas em múltiplos lugares da Europa, né? Aquelas relíquias com poderes sagrados, e aí as pessoas faziam um juramento em cima dessas relíquias, né? Invocavam os elementos religiosos, os elementos simbólicos, a participação das pessoas que assistiam a essa cerimônia. Então, um laço de vassalagem ele se dava a partir de uma cerimônia muito complexa, que envolvia uma dimensão de ritual religioso para estabelecer uma obrigação jurídica. Então, aquela secularização, aquela separação entre direito, moral e religião, que de certa forma ocorria em alguma medida no direito romano clássico, já não se encontra aqui nesse direito medieval. Percebem esse contraste? Também é um contraste que vai ser estabelecido com a maior parte dos elementos do direito moderno. Apesar de que, em grande parte, o nosso direito também continua muito cerimonial. Tá? Quem que veste tal roupa, como que um ministro, para julgar alguma coisa, senta numa cadeira e vem uma pessoa e bota uma fantasia, assim, uma capa, né? Tem ali elementos religiosos presentes no tribunal. Então, esses elementos são muito fortes no direito medieval. Agora, esse vocês conseguem ver, né?
A ideia de governo, tá, no início da Europa medieval, vai se tornando menos abstrato, tá? Menos noções gerais de império, ou de como as pessoas devem ser governadas por regras gerais, tá? Menos exemplo de instituições burocráticas, como havia no Império Romano e como vai haver depois na formação dos Estados modernos. Tá? As instituições formais estavam especialmente ligadas ao governo eclesiástico, o papel da igreja na continuidade de elementos formais do direito, é bastante relevante. Certos cargos políticos associados a essa cúpula do poder. Tá? Então, os reis, eles, de certa forma, ainda mantinham cortes, né? Com juristas, né? Importantes nobres, duques, condes, especialmente poderosos, eles tinham na sua corte pessoas letradas que trouxessem ainda um pouco da tradição, então, mas isso variava, isso não era constante, isso não era, digamos assim, uma regra absoluta. Muitas vezes era de se esperar que a jurisdição fosse exercida por esses senhores feudais a partir de um conhecimento jurídico. Né? Ele podia consultar letrados, tá? Mas não era, digamos assim, a obrigação do senhor feudal, da nobreza, tá? Da nobreza, especialmente a nobreza que tem origem militar na conquista, na guerra, conhecer muito do direito. Né? Bastava que fosse uma pessoa de alta honra social, né? De alto nível, digamos assim, naquela sociedade. Então, nós temos uma sociedade muito hierarquizada, em que a posição da pessoa naquela sociedade determina a legitimidade do seu poder. E os reinos, eles têm fortemente o caráter pessoal. Tá? O funcionamento do reino depende da pessoa do rei, e da mesma forma os territórios, né, dependem da pessoa. Então, um bom governo é um governo com uma pessoa boa. Essa é a concepção medieval sobre governo e sociedade. Então, assim, se nós tivermos um governante bom, virtuoso, né, um bom cristão, aí o governo será bom. Aí nós teremos virtudes estabelecidas no governo. Haviam visões diferentes, em especial em lugares como algumas cidades italianas, que se governavam através de uma forma de república, de certa forma, repúblicas oligárquicas, algumas um pouco mais populares, algumas cidades no Sacro Império Romano Germânico, elas se governavam de forma mais autônoma, então existiam pequenas repúblicas nesse mapa cheio de reinos, tá? Mas a concepção de um governo associado ao caráter, né, da pessoa é muito forte na Idade Média. Os julgamentos, por sua vez, eles trazem diversos elementos que, quando comparados ao direito moderno, vão ser descritos como irracionais. E aí a gente tem, quando a gente estuda história, a gente tem uma tendência a relativizar as coisas, né? É irracional comparado ao que veio às concepções jurídicas do presente, né, de hoje. Não tem problema de chamar ordalhos de algo irracional, né? Existe uma racionalidade ali, quer dizer, existe uma lógica, mas claro que não é algo que precisa ser legitimado ou defendido. Tá? O que eram os ordalhos? Ordalhos eram formas de julgamento tradicionais na Idade Média e que envolviam a evocação de um elemento sobrenatural, religioso, para manifestação mágica da justiça.
Então, um ordalho era uma forma de julgamento capaz de invocar uma divindade para intervir na terra, no concreto, e para fazer a justiça acontecer. Ordalhos não eram exclusivos da Idade Média ou do pensamento cristão. Também existiam ordalhos na Idade Antiga, na Grécia, em Roma, mas também em outras sociedades, da África, da Ásia, da Polinésia. Então, ordalhos são um tema recorrente na história do direito ocidental, oriental, em todos os lugares a gente encontra exemplos semelhantes. A ideia de que se pode evocar uma divindade, um plano espiritual para intervir num julgamento e fazer a justiça. Como que funcionava um ordalho? Existiam diversas formas de evocar uma divindade para que ela fizesse justiça acontecer, né? Uma das concepções mais interessantes era de que os deuses, né, da antiguidade, alguns tinham essa característica, e na Idade Média também havia uma boa parte da doutrina trazia essa caracterização de um deus interventor, né, por exemplo, a ideia de que uma pessoa, se houver um julgamento, uma pessoa for realmente inocente, Deus não irá permitir que uma pessoa inocente seja condenada, né? Sofra uma injustiça. Então, é preciso fazer um ritual de invocação da intervenção dessa divindade para que a gente descubra se a pessoa é inocente ou culpada. Então, uma das técnicas mais inteligentes, talvez, ou não, é uma dessas técnicas que causa bastante estranheza para a gente hoje, mas a gente pode tentar imaginar a lógica, digamos assim, o que era muito também usado em casos de acusação de feitiçaria, que eram acusações predominantemente feitas sobre mulheres, né? Era levar a acusada a um rio, mas em geral um lago, ou até mesmo um poço, né? E aí trazer um padre, né? Alguém que tivesse a capacidade de invocar os deuses e benzer aquela água, né? E aí, uma vez que a água foi benzida, aquela é uma água benta, né? Que vocês sabem que é diferente de uma água normal, tem propriedades diferentes, né? E uma das suas propriedades diferentes da água benta é ela rejeitar o mal, né? Então, a pessoa acusada de bruxaria ou de um crime contra a religião, ela era amarrada, né? Às vezes colocada num saco, às vezes só amarrada, e era arremessada ou no poço, ou no rio, ou no lago, ou às vezes colocada por uma corda de forma submersa. E o que deveria acontecer? Me digam vocês aí, se vocês já estão acompanhando a lógica desse julgamento. Quem é que chuta? O que deve acontecer se uma pessoa é culpada e é jogada na água benta? O que a água vai fazer? Ela boia, né? Laine colocou. Ou ela afunda. E agora? Se a pessoa boiar, o que significa? Fica à vontade para usar aí o microfone. Afunda quando está correta, né? Inocente se boiar ou culpado se boiar? Eis a confusão. O que vocês acham? Então a lógica é... Digo, pode falar. Eu acho que afundaria se estivesse errada, né? Porque a pessoa amarrada não ia boiar de todo jeito. E eles queriam matar a galera. Então, eu estou fazendo assim uma espécie de história experimental, né? Vamos experimentar com essa forma de pensar, né? Que a nossa forma de pensar é diferente. A nossa forma de pensar é lógico que se a pessoa vai morrer, vai afundar, né? Afogada, é porque é culpada, né? A gente é um pouco disso. De certa forma, também a gente tem uma lógica de que se a pessoa está sofrendo a punição é porque ela é culpada, de alguma maneira.
Eu acho que isso Professor? também tem um pouco da nossa racionalização, assim, que a gente vê muita gente sendo, por exemplo, tomou um tiro, morreu por uma ação policial, então deve ser culpado. Tem essa vinculação da nossa forma de pensar. Diga. Mas aí entra também o fator da água benta, né? A água benta ela serve para expelir o mal. E no caso, se a pessoa ela não está sendo absorvida pela água, que é a água benta, ela é um objeto, ela vai ser tratada como um objeto profano. Isso. Então vejam, gestos mágicos conhecidos dentro de uma tradição que é diferente do que as pessoas podem conhecer, porque elas não sabem ler, nem escrever, nem fizeram a formação que dá os poderes a essa pessoa. Os gestos mágicos, eles mudam a propriedade da água, do objeto. Isso muda o mundo. E, dentro dessa lógica, né, aí a água rejeita o mal, porque ela não é qualquer água, é uma água benta. Então, se a pessoa ela é culpada, né, da acusação de bruxaria, ela vai boiar, né, contra a natureza, porque a natureza normal vai dizer que ela deve afundar. Então, se ela conseguir boiar, é porque ela é culpada. Aí as pessoas vão retirar essa pessoa da água e vão acender a fogueira, né, para fazer o último ato de benevolência para com essa pessoa, né, que certamente é uma mulher que está sendo muito bem tratada de forma digna, né, por essa sociedade, por essas instituições, e vão queimar o corpo dela para salvar a alma. Essa é uma forma de julgamento. Se a pessoa afundar, aí é porque a água benta recebeu, né, a acolheu. Então isso significa a sua inocência, a sua pureza. E aí as pessoas iam ver quanto tempo que era necessário da pessoa se afogando para saber se era inocente ou não. E aí, se a pessoa tivesse sorte, as pessoas tiravam. Por isso que às vezes ela era jogada com uma corda para poder puxar de volta. Aí eu falava assim: não tem como sobreviver a esse julgamento. A verdade, e é isso que é mais cruel, que a gente precisa entender, é que tem como sobreviver. Né? Porque dependendo da forma como a pessoa administra o ordalho, a pessoa que tem o controle sobre a vida e sobre a morte da pessoa. Ela que decide quando que ela vai puxar a pessoa da água. Então, a pessoa que administra o ordalho tem um poder extraordinário de vida e morte sobre a pessoa. É da mesma forma como o torturador. O torturador, ele coloca ali a pessoa diante de uma situação de que ela vai estar sempre achando que vai morrer. E essa é a forma como se pensava na Idade Média. Tem gente que pensa a tortura e, no fundo, tem esse pensamento mágico de que, através da tortura, a verdade vai se revelar. Entenderam a lógica? Então, assim, não é só que a água vai incorporar a pessoa inocente, vai rejeitar a pessoa culpada, mas é que, numa situação de enorme dor e tortura, a pessoa vai ser verdadeira e vai falar a verdade. Então, se ela não admitiu, mesmo se afogando, então quer dizer que ela está falando a verdade. Mesmo morrendo, aí ela pode ser trazida de volta e, bom, agora ela passou o teste. Entenderam? Da mesma forma, eram usados ferros quentes. Então, em vez da pessoa se afogar, a pessoa tinha que segurar ferros quentes na mão. Ou tinha que andar sobre brasas. Quem é que já viu as pessoas andando sobre brasas? Ou fazer outros testes que envolviam essa intervenção divina, envolviam o poder da pessoa que administra o ordalho de vida e morte sobre ela, essa ideia da tortura como uma forma de revelar a verdade. Que é, de certa forma, um elemento muito oposto do que seria um direito racional, né? Pensado em evidências, pensado em reconstrução de elementos para se julgar inocência ou culpabilidade, etc. Né? Faz sentido, pessoal? É compreensível, assim?
Vamos voltar aqui às imagens. Tá? Então, existiam diversas formas de ordalhos. Tá? Os ordalhos, eles, de certa forma, também vão ser, após algumas reformas, tá, no sistema de administração eclesiástica na igreja, eles vão começar a ser rejeitados pela igreja, até com fundamentos teológicos. Tá? Porque quando você começa a invocar deuses a torto e a direito, digamos assim, o poder de invocar deuses ele vai se distribuindo por diferentes pessoas, né? Então, por exemplo, até em algumas famílias, até hoje é tradicional que a pessoa mais velha da família, o avô, coisa assim, abençoe a criança. Benção, pai, benção, avô, né? Então, isso significa que uma pessoa ela tem o poder de invocar uma bênção divina. Né? Talvez hoje a gente não pense assim, mas na Idade Média isso era bem típico. E, de certa forma, a igreja tenta centralizar esse poder de intervenção divina na sua estrutura de governo. Então, existe uma reação da igreja de certa forma, começar a proibir esses julgamentos por ordalhos, tá? E estabelecer um processo inquisitorial. O processo inquisitorial é diferente do processo dos ordalhos. Vocês conseguem perceber? O processo inquisitorial também vai ter tortura. Também vai ter a ideia de que a tortura revela a verdade e de que a confissão, que é justamente aquilo que o torturador quer, é a melhor expressão da verdade. Né? Então, ainda é um pensamento circular, um círculo vicioso, né? Um erro de lógica, de tudo, mas ainda é um pensamento marcante. E o processo inquisitorial, no entanto, ele vai trazer vários outros elementos, como a busca por fatos, por evidências, por testemunhos, por reconstrução de narrativas, que vai influenciar a transformação do processo penal, tá? Para longe dos ordalhos tradicionais e agora para um processo de busca por verdade. Tá? Por outro lado, os duelos, que são também uma outra forma de ordalho, eles continuam por mais tempo. Por muito mais tempo. Por muito mais tempo como direito oficial e por ainda mais tempo como direito não oficial. E às vezes como contrário ao direito, como é no século XIX e no século XX. Mas os duelos também são uma forma de ordalho, porque existe a ideia da intervenção divina, de que Deus não irá permitir que a pessoa justa pereça naquele duelo. E aí, a lógica também circular de que se a pessoa venceu, se a pessoa foi capaz de usar a violência para matar a outra pessoa, é porque a outra pessoa era culpada e a pessoa que matou era inocente. Né? Também uma forma de pensamento muito associada à ideia de honra. Aqui vocês veem um exemplo de arenas em que isso era feito como um tribunal mesmo, tá? Organizado por juízes, não necessariamente levava à morte da outra pessoa, e não necessariamente precisava ser exercido o duelo pela pessoa, em julgamento. Né? Acho que isso vocês já viram séries, até Game of Thrones, aquelas séries assim, já colocam isso. Né? Outra pessoa pode lutar no lugar da pessoa que está sendo julgada. Tá? É até engraçado, né? Para a perspectiva mais moderna. No canto inferior esquerdo da tela, vocês veem um julgamento por duelo, só que bem peculiar. Vocês veem que tem uma pessoa enterrada até a barriga, no chão? Conseguem ver essa imagem? Aquilo ali é um duelo entre marido e mulher. Se a esposa reclamasse de uma injúria contra o seu marido, o julgamento podia ser na forma também do duelo, do combate, né? Mas aí para equilibrar o combate, o homem ele era enterrado até a cintura, e aí ficava só com os braços soltos, e a mulher poderia usar algum outro instrumento, mas não cortante, né, como uma pedra dentro de um pano para bater, coisa assim.
para estabelecer quem é que fala a verdade, quem é que tem a noção, quem é que é inocente, quem é que é culpado dessa relação. Tá? Vejam vocês, façam essa pergunta. Meu Deus do céu, como é que funcionava isso? Como é que as pessoas aceitavam isso? Como que é possível que esse tipo de sistema tenha durado por séculos? Alguém tem alguma ideia de como que era possível? Como que as pessoas achavam que isso realmente estabelecia a justiça? Através da ignorância, né, professor? As pessoas não tinham informação, não tinha nenhuma escola, não tinha nenhuma forma de poder ter alguma noção de que aquilo violava a dignidade delas. Ainda bem que hoje não existe mais a ignorância, né? Eu acho que Rapaz. não é nem questão de ignorância. Eu acho que é porque o pensamento religioso muito mais predominante na época do que agora. E a valorização, a guerra, a conquista, iam para o meio judicial, iam para esse imaginário. Pegou fogo de tirando. Existem vários elementos. Né? Aquela coisa assim, a igreja dizia que era assim e pronto, né? Será que a sociedade era mais autoritária, né? Essas pessoas morriam, né, nesses duelos. Então, tem vários elementos aí. Não existe uma única resposta, né? A ignorância certamente faz parte, é um dos componentes, né? O grau de educação, de formação, tudo mais, né? O fato de que as pessoas nem sabiam ler e escrever, então qualquer sistema legal mais complexo também não ia ressoar com aquela população, né? Mas tem outros elementos. Um deles, por exemplo, esses ordalhos, duelos, muitas vezes só a ameaça do ordalho, assim como a ameaça da tortura também, ou então a ameaça da tortura, por exemplo, até hoje, a tortura de responder a uma ação penal, já é bem menor do que uma tortura de verdade, mas já é uma tortura. Faz com... Eu não tenho um número aqui, eu devia ter separado esse número, é um número assim extraordinário. A grande maioria das ações penais nos Estados Unidos, elas são resolvidas por acordo entre o acusado e a promotoria. Né? E esse acordo envolve uma espécie de Ministério Público, né, que é diferente lá, mas dizendo assim, eu posso te acusar de 20 coisas e você vai correr o risco de ficar preso pro resto da vida, por qualquer coisa, mas se você confessar o crime e assinar aqui, você pode agora sair andando e você vai ter uma punição leve. Esse sistema é o sistema medieval. O sistema medieval tinha isso. Você pode passar um ordalho em que você vai ter que apertar um ferro quente e demonstrar a sua inocência. Mas se você quiser confessar agora, não, você já vai ter uma punição mais leve. A gente vai te tratar melhor. Você vai ter que pagar em orações, você vai ter que fazer um sacrifício e fazer isto ou aquilo, qualquer coisa que o acusador demande. Né? Aí o colega ali comenta, né? Aí todo mundo confessava, né? Essa era a ideia. Até tem um filme interessante no Netflix, um dia desses, As Silenciadas, que é um filme bem específico, assim, passa no País Basco, né? Tem um pouco ainda da Inquisição, dessa acusação de feitiçaria, e ali vocês veem um ótimo exemplo de um filme que traz isso. A busca pela confissão digamos assim, o objetivo maior, né, do processo. Confissão é vista como a verdade. Né? Então, esse sistema ele também é mediado, ele também tem diversos graus. E nem sempre a pessoa chega ao último estágio, digamos assim, desse julgamento, porque são ofertadas vias informais de solução de conflito. Isso serve, inclusive, para que as pessoas não busquem o judiciário. Resolvam os conflitos dentro de casa, dentro da vizinhança, dentro da sua comunidade, entenderam? Então, um sistema assim, ele também permite que o sistema, ao ser
as pessoas não quererem usá-lo, utilizem outras formas de resolução de conflitos. Né? Então, esse é um sistema bastante estável em vários aspectos. E então, isso também significa que as pessoas conseguem, sim, conviver com sistemas irracionais de justiça por séculos. Não há nada no ser humano que impeça isso. Eu comentou outra coisa, agora já... Ah, sim, duelos, tá, gente? Os duelos, eles vão começar a ser proibidos, em especial com o reforço da autoridade política dos reis, dos príncipes, né? Do direito escrito. Então começa a ser uma ofensa ao Estado resolver o conflito pelas suas próprias mãos. Né? E aí, na modernidade, existe uma tendência de proibição dos duelos. Tá? E parte da nobreza continua por muito tempo duelando, né? Parte das pessoas que defendem a sua honra. No século XVIII, no século XIX, por exemplo, quem é que sabe a história de Hamilton, um dos fundadores dos Estados Unidos, né? Morre num duelo, com pistola. Né? Euclides da Cunha, quem é que já leu Os Sertões, de Euclides da Cunha? Né? Um livro que para algumas pessoas, meio difícil de ler, mas é um livro lindo, lindo, né? A história é terrível, mas é uma obra fantástica, né? Euclides da Cunha morre num duelo, né? Com seu adversário por uma questão de adultério, que também até outro dia era crime no Brasil. Então Euclides da Cunha morre num duelo. Aí o seu filho vai vingar a morte do pai, né? A faida, aquele dever de vingança. Vai vingar a morte do pai, desafia o matador para um duelo. E aí o que acontece? Vocês conhecem essa história? Morre também o filho no duelo. Para o mesmo sujeito, né? Que é o amante da mãe. Então, vocês vejam que é medieval, mas não é. Entenderam? Não é ignorância lá da Idade Média. Isso aqui está presente em diversas sociedades, em diversos contextos históricos. Né? Não é por acaso. Até porque o direito oficial nem sempre é tão capaz de resolver os conflitos assim. Então, não é algo completamente estranho à nossa realidade. Não vou falar de coisas contemporâneas, tá? Que alguns até defendem que é ilegal o professor comentar coisas contemporâneas, né? E pode ser criminalizado. Então não vou falar sobre essas questões atuais, mas vou falar só sobre exemplos históricos distantes. João de Santo Cristo morrendo, que é o da música, né? Eu não conheço a história se tem um personagem real por trás ou não. Mas isso faz parte, sim, da nossa cultura. Não, professor, é que a música é de 1970, né? Por aí, e o cara morrendo no duelo. Isso, então a gente encontra exemplos disso na sociedade atual, não é... Até pelo menos dos Estados Unidos a gente pode falar que não é o nosso governo. Um político, né, que foi prefeito de Nova York, era um político republicano importante, advogado do presidente Trump, assessor para assuntos gerais, né, considerou que o resultado das eleições americanas precisava ser resolvido na violência. Ele disse assim, trial by combat, né, um julgamento por duelo, por combate. E ele fala isso exatamente no momento que antecede a invasão do Capitólio americano, né? Para as pessoas usando a violência, usando a força, mostrarem que não, que as eleições, na verdade, foram objeto de uma teoria da conspiração global de pedófilos, enfim, alienígenas que querem colocar chips nas vacinas e impedir a restauração dos costumes. Tá? Então, essa ideia de duelo judicial não é tão estranha assim. Tá?
Acho que a gente está ultrapassando aqui já o nosso horário, tá? Mas é só para encerrar, retomar esses pontos. Em certa medida, a recepção do direito romano na Idade Média, ela serve para superar diversos desses elementos relacionados ao direito medieval. Serve para transformar, né, e reestruturar o direito medieval e permitir a passagem do direito medieval para o direito moderno. Tá? Então vocês vejam que trazer de volta o direito romano foi uma forma de sair do direito medieval, dentro de alguns elementos do direito medieval, né? Não todo, mas alguns elementos desse direito medieval, transformá-lo em algo novo. Só porque a recepção do direito romano ocorre na Idade Média. Então, vários elementos da mentalidade medieval é que incorporam o direito romano. Então, o direito romano recepcionado, ele não vai ser o direito romano de verdade. Entenderam? Ele vai ser um direito romano pensado numa mentalidade medieval, por pessoas que tinham a visão de mundo daquela época. Isso vai significar várias coisas. Tá? A ideia de que, por mais que os reis ou imperadores fizessem leis e códigos, essas leis, esses códigos não tinham o mesmo papel que tinham lá no Império Romano. Tá? Os sistemas legais não eram centrados na autoridade legislativa mais. Tá? O rei, né, que fosse sábio, que fosse justo, ele não buscaria mudar as coisas, porque o pressuposto é de que a sociedade e a estrutura pela qual ela funciona, ela segue uma ordem natural, então não cabe ao rei alterar as coisas a partir da sua vontade, porque só a vontade de Deus que é capaz de gerar um direito justo. Né? Então, o máximo que as pessoas têm é que reconhecer a tradição. Né? Então, o direito romano ele vai ser incorporado ao discurso jurídico pelo viés da tradição, pela ideia de que ele representa uma tradição longínqua, que pode... Porque tradições, e vejam o paradoxo, inclusive desse exemplo que eu estava dando, do Capitólio americano. As tradições elas podem ser vistas como restauradas, terem que ser restauradas, né? Como se foram perdidas e aí alguém tem que restaurar a tradição, em vez de simplesmente mudar as coisas. Tá? E, por último, é importante também destacar que o legislador, no direito romano recebido, ele é visto como alguém que tem que reafirmar a ordem social e não mudar a ordem. Né? Ele não pode ter a vontade de mudar as coisas, ele tem que ser a pessoa que restaura a tradição, os costumes e preserva a ordem natural das coisas. Então, o rei, ele não pode alterar o funcionamento da nobreza, da igreja, do sistema econômico, do sistema social, ele tem que preservar os costumes e as tradições. Tá? Então, as passagens do direito medieval para o direito moderno, e aí a gente reconecta com os PDFs que vocês têm que ler para as próximas aulas, né? Eles vão ser, de certa forma, o desafio, né, de transposição do tradicionalismo para um modelo baseado em racionalidade. Né? Ainda que o direito, até o direito contemporâneo, ele não é totalmente racional, mas ele se propõe a ser racional. Tá? Isso é a grande diferença. Não é que o direito de hoje é racional e o direito do passado é irracional. Mas o direito de hoje, ele se propõe a ser racional. Ele não se propõe a ser um mero reflexo da tradição. Essa é uma grande diferença. Então, de um modelo centrado em particularismos, em privilégios, em diferenças regionais, a gente vai partir para um modelo associado à generalização, à abstração. Só que tudo isso está acontecendo num processo em que um direito que é plural e um sistema político que é descentralizado, eles vão passar por um processo de unificação e um processo de centralização política. Quer dizer, a formação dos estados modernos. Os estados modernos, eles não existiam na Idade Média. A ideia de um estado-nação,
o Estado de Portugal, Espanha, França, né? Esses estados eles não existiam, né, enquanto estrutura burocrática, centralizada. E esse processo de formação desses estados vai acompanhar a transformação do direito, tá, da Idade Média para a Idade Moderna. Então, esses são elementos que precisam ser enfatizados nessa transição entre o direito medieval e o direito moderno. Ficou claro? Surgiram mais dúvidas ou dúvidas foram respondidas com essa aula? Professor, em relação aos podcasts que você disponibilizou lá no Moodle, Sim. né? Qual é o podcast que a gente poderia ouvir agora para complementar esse assunto aí? Qual é o ideal? Aliás, eu sugiro que vocês pesquisem direto no Google, né, a partir daqueles nomes, porque alguns dos links já não funcionam mais. Né? Então tem um podcast que eu gravei que chama O Rei, que eu, junto com alguns colegas da história do direito, comentam alguns elementos dessa monarquia medieval, dessas passagens, né? Antiguidade, Idade Média moderna. Um podcast Salvo o Melhor Juízo, né? Que é um desses programas. E aí tem alguns outros que marginalmente tocam nesse assunto, né? Só que nada vai refletir a nossa aula como um todo aqui, né? Mas esse seria uma referência boa para a gente, para essa aula. Beleza, obrigado. Então, muito obrigado, até a próxima.